Olá, estamos de volta com mais uma resenha do Cangaço. Toda sexta-feira, 18 horas, um bate-papo com um pesquisador, um comentário sobre uma obra, um vídeo, um documentário para passar para você. Você que está aí em Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Paraíba e aqui no Rio Grande do Norte também, você já teve alguma curiosidade sobre a temática do cangaço? Talvez você tenha na sua família ou algum amigo, um parente, um vizinho que tenha escutado alguma história, alguma curiosidade, ou tenha sofrido nas mãos de cangaceiros ou de volantes. Mas também pode ter acompanhado beatos, é, aquele sertanejo religioso que não aderiu à violência do cangaço, mas que fez outro tipo de movimento nos sertões do Nordeste do Brasil. Hoje, nós temos a Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, é uma entidade nacional que agrega pesquisadores de vários estados do Brasil e do exterior. Mas também nós temos os grupos de estudos em vários estados: Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Ceará. E esses grupos têm fomentado as discussões e incentivado os estudos, as pesquisas dentro e fora das universidades. Você tem curiosidade de conhecer um grupo desse? Tem curiosidade de conhecer SBEC ou outro grupo no seu estado? Então, não saia daí. Em instantes, uma resenha muito boa com uma pessoa que eu conheci recentemente e já passei a admirar desde o momento que eu o conheci. Nossa resenha hoje é com o Westerland Ferreira Leite. É um nome estranho, mas é uma pessoa do coração grande. O Westerland é natural de Recife, Pernambuco, é casado, estuda a temática do cangaço há mais de 30 anos, em especial a vida do cangaceiro Lampião. Mas eu sei que ele sabe mais. Sabe de outros cangaceiros e de volantes também. O Westerland é atual presidente do GECAP, Grupo de Estudos do Cangaço do Estado de Pernambuco. E com muita satisfação que a gente bate um papo com Asterland hoje. Amigo, seja bem-vindo e eu já vou começar com uma pergunta. Desde quando você se interessa pela temática do cangaço? Professor Dr. Lemuel Rodrigues, é uma satisfação muito grande estar aqui com o senhor, participando dessa conversa muito agradável aqui no teu canal, o Resenha do Cangaço. E para mim é um privilégio, Eu me sinto muito honrado, portanto, muito obrigado pelo convite. O meu interesse pelo estudo do cangaço se iniciou ainda no final dos anos 1980, quando eu estava no início da minha adolescência, e aí eu via muito as pessoas falarem sobre o cangaceiro Lampião como sendo alguém que era muito ruim, era a expressão que eu ouvia das pessoas, né, as pessoas próximas de mim, né? Quando se comentava alguma coisa sobre alguém violento, sobre crimes de morte que aconteceram no passado, sempre associavam isso à figura controversa do cangaceiro Lampião e dizia: Lampião matou muita gente, Lampião era muito ruim, olha que homem que era ruim demais, matou gente demais e tal. Eram essas as expressões que eu costumava ouvir por parte do povo, das pessoas próximas a mim, sobre o cangaceiro Lampião. E isso foi despertando em mim uma curiosidade para saber quem era esse homem tão falado, né, isso no final dos anos 1980, tão comentado, mas tão associado a maldades, né, a violência, e eu ficava assim, surpreso com isso me chamou muito a atenção. Eu agora recordo, como complemento à minha resposta à tua pergunta, do padre escritor Frederico Bezerra Maciel, que ele fala numa introdução da obra Lampião, Seu Tempo e Seu Reinado,
lançado em 6 volumes, no final dos anos 1970 a 1988, quando ele lançou o último volume, que ele fala que o interesse dele em saber da vida do cangaceiro Lampião foi também devido à curiosidade dele de menino, né? Só que no meu caso foi no final dos anos 80 e o padre Maciel foi nos anos 1920, porque ele foi contemporâneo do cangaceiro Lampião, enfim. Então, basicamente, meu interesse surgiu por conta de uma curiosidade de garoto, né, de adolescente, face às falas das pessoas, associando esse Lampião a uma pessoa muito ruim, uma pessoa mal, violenta, que matou muita gente, enfim. Estamos começando um bate-papo com o Asterlando Ferreira Leite. Ele é presidente do GECAP, Grupo de Estudos do Cangaço do Estado de Pernambuco. Você que está nos acompanhando, coloca lá no Google, GECAP, e conheça esse grupo que periodicamente reúne os seus associados para discutir sobre cangaço e temas afins. Antes de ir para a segunda pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora, mas que não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação no seu grupo da família, grupo do trabalho, no grupo da igreja. Faça com que o nosso trabalho cresça, se fortaleça. Você estará fortalecendo a mídia alternativa. Nós temos outros canais, inúmeros programas que falam do cangaço, mas também falam de outros temas que interessam a você. Fortalecer a mídia alternativa é democratizar a informação. Amigo, você é o atual presidente do GECAP. Quando surgiu o GECAP? Qual a influência para a criação do grupo? E como é que funciona o grupo de estudos de Pernambuco? Antes de responder a pergunta do muito digno presidente, Dr. Lemuel, vale eu ressaltar que eu me iniciei nos estudos sobre a personagem Lampião, e depois esse estudo tornou-se sistemático e abrangendo o cangaço como um todo a partir do início de 1989, portanto, há 34 anos e meio que eu me dedico, há 34 anos e 6 meses, e 7 meses, enfim, que eu me dedico a estudar o cangaceiro Lampião e o cangaço a partir começou o estudo, o interesse como através de leituras e uma pesquisa uma pesquisa inicial na época, né? Mas que com o tempo foi se desdobrando num verdadeiro estudo sistemático e praticamente ao longo desses quase 35 anos tem sido praticamente ininterrupto as minhas pesquisas e o meu interesse pelo tema, que é cada vez mais forte. Eu agradeço a pergunta para saber um pouco mais do GECAP. O GECAP surgiu inicialmente como sendo um desejo meu, isso há 30 anos atrás, quando no início dos anos 1990, eu pesquisando sozinho o cangaço, eu nunca me associei, digamos, nunca fiz um trabalho conjunto com ninguém, eu tinha já o interesse de me juntar a algumas pessoas para que pudéssemos periodicamente conversarmos sobre o tema proposto, né? Eu trabalhava sozinho na pesquisa, né? Enfim, correndo atrás, digamos, de informações sobre o Lampião, sobre o cangaço, mas era sozinho. Então eu tinha esse despertar já há 30 anos atrás de me associar a um grupo de pesquisadores para que trabalhássemos junto a temática. Porém, isso não foi possível, muito pelo contrário, na época eu tive muitas dificuldades no início dos primórdios da minha vida como pesquisador, eu tive muitas dificuldades e eu só consegui realizar esse intento de fundar o GECAP no ano de 2019, que quando eu tive a oportunidade de conhecer o nosso amigo comum, o grande pesquisador Aderbal Nogueira, Aderbal Simões Nogueira, que é tido aí por muitos colegas nossos pesquisadores como sendo o novo Benjamin Abraão, pelo trabalho, pelo importantíssimo trabalho de pesquisas que faz, notadamente no que se refere à documentação em vídeo daqueles personagens que ele conheceu um sem número de remanescentes do cangaço. E quando eu o conheci em 2019, na mesma ocasião que eu o conheci aqui no Recife, onde eu moro no Grande Recife, nós estávamos no centro da capital pernambucana, ali nos encontramos e ele me deu a oportunidade de também, nesse mesmo dia, conhecer
aquele que viria a ser o cofundador do GECAP, juntamente comigo, que é o escritor, o pesquisador e grande escritor Luiz Rubem Ferreira de Alcântara Bonfim. Fomos à casa de Luiz Rubem e, chegando lá, conheci uma outra pessoa que tornou-se também cofundador do GECAP comigo. Foram 3 fundadores, o professor e filósofo Itamar da Silva Baracho. E aí, conversando com o Itamar, na ocasião do encontro, e também com o Aderbal disse: Wasterland e Itamar, por que vocês não fundam um grupo de estudos do cangaço aqui em Pernambuco, para que vocês possam, sempre que, todos os meses, enfim, vocês verão a regularidade das reuniões, vocês se encontrarem para discutir o assunto, estudar a temática do cangaço. Por que vocês não fazem isso? Quando a Aderbal me falou isso, eu veio aquele estalo em mente, eu pensei, eu disse a Aderbal, eu já tenho esse desejo há muito tempo, há décadas, mas até hoje não me foi possível realizá-lo. Então, a partir dessa fala de Aderbal, ele foi que aguou uma semente que estava ali, esperando apenas receber um pouco mais de água, ou estava um tanto ressequida, mas aguardava receber um pouco de água, e a partir de então essa semente germinou, e isso foi em 2018, né, quando se deu essa conversa com a Aderbal, e maturamos isso por um ano, eu, Itamar Baracho e o Luiz Rubem, e com um ano e alguns meses, um ano e um pouquinho, nós conseguimos fundar o GECAP a 21 de setembro de 2019. Portanto, estamos já caminhando para 4 anos de fundação do Grupo de Estudos do Cangaço de Pernambuco, que, eu não tenho dúvida alguma, hoje se consubstancia-se como sendo um dos mais importantes grupos de estudos presencial. Não somos um grupo de estudos de WhatsApp, com todo respeito aos colegas pesquisadores que trabalham notadamente se utilizando dessa ferramenta, né, na internet, que é o WhatsApp. Porém, nós somos um grupo de estudos presencial e que nos reunimos mensalmente, uma vez por mês, ou até mesmo 2 vezes por mês, ou 3 vezes por mês, quando é o caso de fazermos algumas visitas técnicas, que inclusive estamos para retomar essas visitas técnicas, já faz alguns dias que nós fazemos, mas temos essa regularidade de encontros mensais já há quase 4 anos. Interessante. O que fazer para entrar no grupo, amigo? Às vezes a pessoa pode perguntar aqui no programa: Lemuel, eu quero entrar no grupo de estudo da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas, Sergipe, Ceará, no grupo da SBEC. Cada grupo deve ter os seus critérios para receber novos integrantes. Quais são os critérios para a pessoa entrar no GECAP? Doutor Lemuel, hoje nós tentamos admitir notadamente aqueles pesquisadores e ociosos, porque o GECAP, a sua membresia, ele tem uma formação acadêmica múltipla, né? Temos pessoas que possuem, desde aquele que tem um ensino médio completo, aquele que tem um doutoramento, né? Eu posso citar aqui, por exemplo, o confrade, o Evandro Duarte de Sá, escritor, membro de um livro muito, muito interessante sobre a história de Pernambuco, e que é doutor em educação. Nós temos jornalistas, o caso do confrade Félix Batista Filho, jornalista, escritor, foi presidente, ele foi gestor, diretor do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano, enfim, dentre outros. Então, a formação acadêmica da nossa membresia é muito variada. Todavia, estamos hoje admitindo pesquisadores e ociosos pela temática do cangaço, os temas afins, que são daqui do Recife, porque acho eu que, como somos um grupo de estudos do cangaço de Pernambuco, fica uma coisa um tanto discrepante de admitirmos pessoas que moram lá, alguém que tem interesse pelo estudo do tema, mas que mora no Rio Grande do Sul. Vou dar um exemplo, né? Então, aquele que mora no estado de Santa Catarina, acho que o seu conhecimento desse candidato a entrar, pretenso candidato a entrar no GECAP, seu conhecimento histórico poderia agregar ao grupo, mas acho eu que se nós pudermos admitir pesquisadores daqui que moram no Grande Recife e região metropolitana, ou no interior do estado, será melhor, porque haverá uma maior contribuição, uma maior participação, inclusive nas reuniões presenciais, né? Portanto, pelo menos nesse momento, não é
nós não estamos admitindo pesquisadores de fora, nenhum tipo de preconceito com nenhum colega pesquisador que mora fora do Recife, de Pernambuco, enfim, nada disso. É tão somente para que tenhamos um maior dinamismo quanto à participação daqueles que participam efetivamente do Cangá, do GCAP, né? E estamos trabalhando já há quase 4 anos de grupo fundado, como já disse, no dia 21 de setembro vindouro faremos 4 anos de fundação, o trabalho segue avançando, inclusive eu posso depois fazer até uma divulgação do nosso próximo encontro, que se dará já neste mês de julho, né? Estou à disposição para isso. Claro. Estamos conversando com o Asterlande Ferreira Leite, presidente do GCAP, Grupo de Estudos do Cangaço, Pernambuco. Amigo, saindo um pouquinho do grupo, eu queria que você destacasse aí um episódio, seja que você escutou de um ex-cangaceiro, de um ex-volante, ou que você leu, um episódio que você achou uma verdade absoluta ou uma inverdade absoluta, algo que lhe marcou, né, de forma positiva ou negativa, nesses mais de 30 anos de estudos do cangaço que você tem. Eu tentarei ser bastante sucinto na minha resposta. Me lembro agora que na década de 90 ainda se falava um pouco sobre aquela teoria que Lampião havia sido morto envenenado. Acho eu que já na primeira metade dos anos 90, essa teoria já quase como um todo, já havia caído por terra, sabe? Acho que, não tenho a menor dúvida que, como pesquisador do tema cangaço, eu sei que muito se debateu isso no passado, né? Houve muita força quanto à narrativa dessa suposta morte por envenenamento, e isso houve discussões várias nos anos 1970, na década de 1980. Por exemplo, o padre escritor Frederico Bezerra Maciel, que eu fiz menção logo no início da nossa conversa, autor da série Lampião, Seu Tempo e Seu Reinado. Por sinal, eu tenho aqui em minha biblioteca 2 coleções completas dessa série, né? Ele defendia essa possibilidade de Lampião ter sido morto envenenado, né? Eu, particularmente, acho que isso aí, hoje, claro, é um assunto que merece ser discutido, sim, mas não mais tido como verdade histórica, né? Estamos caminhando para o final do nosso papo. Vamos agora para a última pergunta, mas antes de fazer a pergunta, eu quero pedir mais uma vez a você. Se inscreve no canal, não é inscrito? Se inscreve, dê o seu like, compartilha, acione o sino para você receber todas as semanas a nossa programação. Em breve tem uma novidade aí, hein, gente? O Resenha, ele está prestes a ganhar novos rumos. Em breve. Não vou antecipar, porque as coisas ainda estão em discussões. Mas é coisa boa, coisa boa. A repercussão do programa tem sido muito bom, tanto nas redes sociais como em outros espaços, e sugestões estão chegando aqui. E você pode dar a sua sugestão. Coloca lá, professor, entreviste o autor tal, entreviste um parente de um cangaceiro, de um volante, certo? Que nós iremos em busca dessa pessoa. Viu? É importante a sua participação, a sua sugestão, o seu comentário, né? As perguntas que são feitas aqui, eu peço para nosso entrevistado, se a pergunta for direcionada a ele ou a ela, para que eles respondam. Se for direcionado à produção do programa, a gente caminha para a produção. Amigo, obras sobre o cangaço não faltam. Tem obras de todo tipo. Tem a categoria dos memorialistas, tem a categoria dos acadêmicos. São perfis diferentes de quem escreve e perfis diferentes também de como se pesquisa. Mas são obras importantes. Uma complementa a outra. Nós temos grandes obras, grandes autores, obras que você se deleita pela escrita, pelo trabalho com as fontes, pela construção da narrativa. Tem obras também que você se decepciona pela
falta de um melhor trato com as fontes e até mesmo o que alguns autores costumam fazer, e isso não é só em relação ao cangaço, não. Qualquer outro tema da história, você se depara com isso. É aquela tentativa de ser o dono da verdade. Amigo, que autor ou obra você destacaria para quem está começando a estudar o cangaço? Está lá um jovem ou uma pessoa já acima dos 30 anos, quer conhecer um pouco o cangaço. Indique aí uma obra, duas obras que você aconselharia essa pessoa a começar a leitura. E a outra obra, quem você destacaria, autor ou obra, que você colocaria no top para dizer, para mim, essa é a melhor obra. E se você quiser também apontar uma obra que você não indicaria, fique à vontade. Perfeitamente. Eu me lembro que em 1990 eu li aquele que foi o primeiro grande trabalho publicado sobre a temática do cangaço e que foi uma biografia do cangaceiro Lampião que muito me marcou. O livro chama-se Lampião, Seu Tempo e Seu Reinado. Aliás, perdão, Lampião, Cangaço e Nordeste, da escritora pernambucana, natural de Cabrobó, Aglai Lima de Oliveira, já falecida. Mas como sendo também uma outra biografia que eu pudesse indicar como sendo para aquele que deseja se iniciar nas leituras sobre o Lampião ou sobre o cangaço, eu posso citar, eu tenho até aqui uma edição, acho que é a mais recente, publicada em 2006, que é do Lampião, O Rei dos Cangaceiros, do brasilianista Billy James Chandler, um livro excelente, excelente, que a revista Veja, em 1991, no suplemento cultural, no suplemento da revista Veja, que hoje já não existe mais esse suplemento, chamado Veja 28 Graus, uma publicação especial sobre aquela celeuma que se deu no ano de 91, em torno da construção de uma estátua de Lampião, que seria erguida no município de Serra Talhada, cidade natal do Rei do Cangaço, através de um plebiscito que decidiria sobre se a população concordaria com a construção e inauguração daquela estátua ou não. Me lembro que esse plebiscito aconteceu a 7 de setembro de 1991 e 76% da população de Serra Talhada concordou com a construção da estátua, homenagem ao Lampião, porém, esse projeto não saiu do papel até hoje. E a revista Veja, aqui no Nordeste, tinha esse suplemento editorial ou cultural intitulado Veja 28 Graus, e que apontou o livro Lampião, o Rei dos Cangaceiros, como sendo a biografia mais completa sobre o cangaceiro Lampião. Eu concordo, e acho eu que talvez até hoje, passados mais de 30 anos, desde quando foi publicada aquela reportagem, talvez esse livro do Billy Chandler, ele ainda seja a obra mais completa em termos de biografia do cangaceiro Lampião, uma obra fantástica e que se aproxima muito da verdade histórica dos fatos relacionados à vida de Virgulino Ferreira da Silva. Posso também citar, como sendo uma biografia muito interessante, nesse caso agora, nesse último caso, bem escrita, né? Com erudição fantástica, que é o livro Quem Foi Lampião, uma biografia compacta intitulada Quem Foi Lampião, escrita e publicada pelo doutor Frederico Pernambucano de Melo, já citado aqui, nosso amigo, acho eu que ele é nosso amigo comum, meu mestre maior no estudo da temática do cangaço, a quem, inclusive, eu devo favores como pesquisador do cangaço que sou. O livro, uma edição, foi uma biografia compacta publicada em 1993 e publicada internacionalmente, porque foi publicada por uma editora suíça, que tinha um braço editorial no Recife, a editora Stale, hoje já extinta, e chegou à terceira edição, publicada acho que em 2003, e hoje esse livro está esgotado. Encontra-se fácil no estante virtual da vida, mas por um preço um tanto salgado. Por fim, eu posso citar também mais duas obras, para não ser muito extenso na resposta, porque já estou sendo por demais, o livro Guerreiros do Sol, no caso aqui a sexta edição, revista, do autor Frederico Pernambucano de Melo,
Nesse caso, eu não recomendo como sendo o Guerreiro do Som um livro que deve ser lido de modo inicial por aquele que se arvora a estudar o cangaço, não, porque é um livro cuja linguagem é um livro acadêmico, com a linguagem muito complexa, muito erudita, e, não obstante, é a obra mais completa e sofisticada sobre o cangaço publicada, a meu ver, até agora. Não é uma biografia, é um estudo científico, com um viés científico de várias vertentes, porque Frederico Pernambucano trabalha a temática do cangaço como um todo, nesse livro, sob o viés histórico, sociológico, antropológico, etnográfico, etnológico, criminógeno, cultural. O livro é fantástico. Acho eu que já publicado há 38 anos, portanto já há quase 40 anos de publicado a sua primeira edição, é um livro que é insuperável e até hoje não se publicou nada igual e que dificilmente, perdão aos colegas pesquisadores que estão nos acompanhando, talvez dificilmente alguém possa publicar uma obra de vulto que supere o Guerreiros do Sol. Felizmente, para nós, foi lançado agora pela CEP, a Companhia Editora de Pernambuco, uma nova edição desse livro. Acho que no mês de março passado, e está aí sendo muito divulgada. E eu tenho em minha biblioteca, aqui na minha retaguarda, doutor Lemuel, eu tenho mais de 1000 livros aqui, é parte da minha biblioteca. Eu tenho um grande acervo bibliográfico sobre o cangaço, os temas correlacionados, e tenho todas as edições do Guerreiro do Sol. Da primeira edição, tenho logo 2 exemplares, a mais recente, que é essa 6ª edição, revista. Né? Por fim, no que toca essa minha resposta, cito aqui rapidamente 3 livros, no caso do lado das Forças Policiais Volantes, que aquele que detém o conhecimento do conteúdo dessas 3 obras, ele possui um dossiê completo sobre a ação do cangaço em geral e do Bando de Lampião em particular, na Ribeira do Pajeú e ou navio pernambucano. E aí eu cito, pela ordem cronológica, os seguintes livros: O Canto do Acauã, da professora, pesquisadora e escritora e minha confrade, que é membro do GECAP, Marilourdes Ferraz. É um livro que tem por base as memórias deixadas pelo seu pai, o coronel da nossa briosa Polícia Militar de Pernambuco, Manuel de Souza Ferraz, o famoso Manuel Flor de Nazaré do Sertão, hoje denominada Nazaré do Pico, no sertão Pajeú pernambucano, ali um distrito ali de Floresta, né? Cito também, nessa linha cronológica, Lampião, o livro Lampião, Memórias de um Soldado de Volante, uma obra com mais de 600 páginas, publicada a sua primeira edição em 1990 por iniciativa da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Fundarp e Governo de Pernambuco, tendo por base as memórias do tenente João Gomes de Lira, autor do livro. João Gomes de Lira, que era também ali de Nazaré do Pico, ele foi combatente do cangaço e se iniciou na campanha repressora ao Bando de Lampião em 1931, fazendo parte de uma força policial volante sob o comando do nosso famoso Manuel Neto. E na Bahia, ele já viajou para a Bahia junto com o Manuel Neto e a Volante, combatendo o Lampião naquele território, porque Lampião, como bem sabemos, desde 1928 estava por lá, né, agindo. Né? Por fim, As Cruzes do Cangaço, escrito já publicado há alguns anos, creio que já esgotado esse livro, publicado pelos pesquisadores Cristiano Ferraz e o Marcos de Carmelita, Marcos que eu conheço pessoalmente, para quem eu mando um forte e fraterno abraço. Quem tem esses 3 livros, né, possui, então, um verdadeiro dossiê completo sobre a ação do cangaço em geral e do Bando de Lampião, particularmente, especialmente, quanto ao Bando de Lampião, essa ação dele, aguerrida, ação criminógena, enfim, nas ribeiras do Pajeú e do navio pernambucano. No que toca a uma obra que eu possa não indicar, eu prefiro não responder a pergunta, com todo respeito ao meu amigo e presidente, doutor Lemuel. Bom, chegamos ao final do nosso bate-papo. Vocês viram aí, e ouviram, e viram, uma aula. E um destaque aí para o conhecimento amplo do Asterlando sobre obras
e como ele, de uma maneira muito simples e didática, expõe a característica de cada obra, seja o lado biográfico, o estudo histórico, sociológico, como também as biografias. Isso é muito bom para o nosso internauta que acompanha, perceber, né, os perfis de cada obra. Ochalande, passo para você, amigo, fazer suas considerações finais. Eu fico muito contente de participar do programa. Desde já agradeço pela valiosa oportunidade, onde eu pude aqui falar um pouco da minha atividade como pesquisador de nossa história regional, porque eu não me detenho a tão somente estudar os aspectos daquilo que Frederico Pernambucano de Melo ele denomina em seus livros como sendo a chamada vida da espingarda. Então, obrigado, doutor Lemuel, pela oportunidade e estou aqui sempre inteiramente à disposição. Obrigado, Osterlande. Obrigado a você que nos acompanhou até agora e que nos acompanha toda sexta-feira, 18 horas, Resenha do Cangaço. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.